Olá, hoje nós vamos falar sobre literatura, especialmente sobre a obra Curados para a Honra. Esse livro traz uma reflexão sobre a cura interior e o escritor está aqui ao meu lado, que é o apóstolo Gilvando Alves Martins. Seja muito bem-vindo para a gente falar sobre a sua trajetória, como que você chegou à elaboração dessa obra. Sim. E o que a gente espera sobre ela. Ok. Para mim é um prazer estar com você aqui hoje. E falar um pouco sobre cura interior, para mim, é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma dedicação, uma devoção. Eu trabalho constantemente, né? O ano inteiro nós ministramos série de conferências para jovens e adultos por todo o Brasil, fora do Brasil. A gente tem trabalhado com esse material e esse livro, ele nasceu assim de uma conferência. Eu estive em Patrocínio ministrando uma conferência sobre líderes de honra. E foi algo tão surpreendente a série de pregações que nós resolvemos fazer uma série. Esse é o primeiro de uma série. A série vai chamar Segredos da Honra. Mas o primeiro nós tratamos exclusivamente sobre curados para a honra, porque descobrimos que as pessoas vão criando placas em torno das suas feridas. E aí ela vive adoecida e adoecendo. E quem convive com um doente emocional se adoece. Então a gente começou a trabalhar um pouco sobre isso, eu trabalho com isso o tempo inteiro. Então a origem do livro é a sua história pessoal. Sim. Porque há mais de 40 anos você se converteu ao Evangelho. Sim. Como é essa conversão? Eu sou de origem, como eu te passei a minha informação, de origem nordestina, e os meus pais eram católicos, bons católicos, por sinal. Minha mãe era uma católica muito fervorosa. Quando a gente mudou do semiárido, né, da Bahia para Goiás, em Goiás a minha irmã, que é a mais velha da família, já era convertida. Nós começamos a frequentar a igreja com ela e aderimos naturalmente, assim, foi uma coisa espontânea. O meu pai compreendeu bem, a minha mãe não, nem tanto. Qual igreja, Gilvando? Eu nasci na Assembleia de Deus. A minha origem de evangélico é na Assembleia de Deus. Só que eu passei por algumas mudanças, né? Porque historicamente a Assembleia de Deus não aceitaria essa matéria que eu ministro. É uma igreja tradicional. É ministro do Evangelho há 37 anos? Sim, 37 anos. E desde lá você está ministrando essa matéria? Não necessariamente. Eu trabalhei muito forte com o pastorado local, né? Eu fui pastor em Goiânia, fui pastor em Poços de Caldas, fui pastor em Ipatinga, fui pastor em Teresópolis, fui pastor em Itapiruna. Aí cheguei em Uberaba, fiquei. Quem bebe da água gosta, né? Ah, filha, você fez, olha, uma turnê e se instalou em Uberaba, Instalei em Uberaba. Né? Aí eu tenho 13 anos que trabalho com esse ministério de cura e libertação. Uhum. Você é líder, sênior e fundador do Ministério Apostólico Sem Fronteiras, que é uma comunidade CCR. Fala um pouquinho pra gente qual é a comunidade. Como surgiu o Ministério Apostólico Sem Fronteiras, né? Quando vim para Uberaba, eu vim para servir no Ministério Ceifa, que a Igreja Ceifa aqui em Uberaba fica na Conceição das Alagoas, que inclusive foi eu que construí aquela igreja. Aí aquela igreja a gente construiu, fiquei 4 anos e meio. Depois, por algumas divergências, inclusive nessa questão de doutrinária, né, porque eu comecei a descobrir esse lado da cura, da mudança a partir de cura de traumas e todas, e o meu líder não aceitou. Aí a gente estabeleceu o Ministério Apostólico Sem Fronteiras aqui em Uberaba, que hoje o nome de fantasia é a Comunidade Cristã Ruach HaKodesh, que a gente fala CCR Uberaba. Uhum. Olha, eu vou apresentar mais um pouco aqui a formação, né, que você tem teologia. Sim.
com validação em bacharelado e pós-graduado em terapia familiar, também é ministro de libertação e cura interior, como a gente acabou de falar, e tem uma instituição que você trabalha também apoiando o semiárido brasileiro, né, que é lá do seu nascimento. Você ainda tem ali uma distribuição de alimentos na Bahia, Sergipe, Maranhão, né? Isso. Como é que você faz esse trabalho? Nós trabalhamos com voluntariado, né? Hoje eu tenho o Instituto Pérolas, que eu sou o líder dele também, e a gente trabalha com voluntariado. Então, por 3 anos, nós arrecadamos cerca de 12 toneladas de alimento e mandamos para a Bahia, Sergipe e Maranhão. Esse ano eu devo fazer outra incursão dessa, e o meu objetivo é, pelo menos esse ano, arrecadar 5 toneladas de alimento para a gente mandar para o sertão. Algumas pessoas me questionam e dizem assim, aqui tem tanta gente necessitada, mas aqui tem muito mais gente de posse que pode ajudar do que no semiárido. Para você ter uma ideia, o semiárido brasileiro hoje são 22 milhões que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, dá para você imaginar que 22 milhões de pessoas, às vezes, não têm alimento, não têm água, não têm assistência médica, em alguns casos não tem escola. Então, quando eu cheguei no semiárido, que eu fui a primeira vez, e eu já estive na Índia, eu tive a sensação de que eu estava numa Índia brasileira. Muita pobreza, muita miséria, assim... A gente que está hoje no Sudeste não tem dimensão do que vive os nossos irmãos nordestinos. E porque eu vim do semiárido e graças a Deus eu vim de uma família que tinha uma certa estrutura, a gente consegue entender a dimensão do que aquele povo vive, que é pobreza extrema por falta de água. Porque eu questionei com algumas pessoas lá da região, por que não tem poços artesianos? Eles disseram, a gente já tentou achar água o mais profundo possível aqui, não acha. Se você cavar um poço semi-artesiano aqui com 20 metros, você tem abundância de água, lá não tem. Então, levar alimento, levar roupa para aquele povo, é o que o povo está fazendo hoje para o Rio Grande do Sul, silenciosamente a gente faz para os nossos irmãos nordestinos. Isso vem também num processo aí de cura interior para eles, além desse alimento, leva outro alimento? Sim, leva. Todas as vezes que a gente vai levar alimento físico, né, a comida, a gente sempre leva a mensagem de transformação para a vida deles. Por quê? O que a gente tem entendimento, e talvez as pessoas não conseguem dimensionar isso, é que o ferido, ele é vítima de outra vítima. Então, o quanto eu puder fazer para que essa pessoa melhore interiormente, eu preciso fazer. Mas eu não posso só fazer o que eu faço interiormente e não dar para ele o mínimo de condição dele alimentar. Então, se hoje eu tivesse que olhar para o Brasil e fazer um clamor, que é o que todo mundo está fazendo agora pelo Rio Grande do Sul, no que diz respeito às enchentes, eu diria para o povo, olhe para os 22 milhões de carentes que nós temos no semiárido. Eu estive no Amazonas em janeiro, e o Amazonas é um lugar diferente, é um outro Brasil. Mas existe uma coisa no Amazonas que é diferente do semiárido. É um povo pobre, mas eles têm água, eles têm peixe e fabricam farinha. Então não tem fome. Eles caçam e alimentam, não tem fome. Que é diferente do semiárido, que lá não tem mais caça, não tem chuva e eles não têm como plantar e nem colher. É uma situação muito delicada. Então, essas incursões que a gente faz é tão mínima diante da necessidade, mas eu diria para você que eu sou uma beija-flor jogando uma gotinha d'água numa floresta incendiada, mas estou fazendo a minha parte. Você trouxe o seu livro para mostrar para a gente? Trouxe meu livro, sim. Bom, então, tá aqui, ó.
Curados para a honra. Quando você escolheu o título Para a Honra, como que você define, conceitua isso aí? Qual é a honra em ser curado? Tá. Vamos começar pela família, né? Você imagina um filho que sofreu um abuso do pai. Uma filha, um exemplo. Um filho. Esse garoto vai carregar consigo um trauma, concorda? Sim. Se agora ele é adulto, eu conduzi-lo ao perdão, ele vai olhar o pai com misericórdia e vai aprender a respeitar aquele pai, mesmo que ele tenha sido seu abusador. Se eu não tratar ele com curados para a honra, ele nunca vai perdoar o pai. Esse processo é lento? É lento. Alguns casos, eu já tenho experiência de meses, assim, situações que são muito agressivas. Mas nós temos incursões intensivas que a gente ministra uma semana inteira, manhã, tarde e noite. Aí você tem, porque uma das coisas que nos leva ao entendimento é o seguinte, se você não for ensinada a perdoar, você não vai perdoar. Então, o que a gente trata na cura? Fundamentos para o perdão. Porque a falta de perdão, a mágoa, o ódio, o rancor, é o único veneno que eu bebo pensando que o inimigo vai morrer. E não é por aí. Aí você vai começar a descobrir por que existe tantas doenças psíquico-somáticas, que é fundo de traumas, de feridas, de dores, de situações interiores não resolvidas, filhos que sofreram abandono, filhos que sofreram abuso, filhos que foram fustigados com muita ira, ele carrega consigo os seus traumas. Então, quando a pessoa chega numa sessão de cura, a gente não sabe o que a pessoa vai contar para nós. Mas para você ter ideia, uma sessão de cura, ela pode durar de 2 a 7 horas. Apóstolo, de 2 a 7 horas, é um período longo, né? Longo. É o período da pessoa ir se abrindo ou já chega a gente pronto assim, já quer desabafar? É interessante. Eu sempre digo isso porque a gente tem um treinamento, né, que passa para pessoas. Eu falo assim, olha, a primeira coisa que a gente precisa é gerar no paciente confiança. É a mesma coisa de você estar diante de um psicólogo. Você só vai num psicólogo se alguém te indicar. Eu conheço fulano de tal, ele é muito bom. Vai lá que ele vai te ajudar. A pessoa chega lá, já chega com um pouco de segurança. Se a pessoa chegar para mim e ele já constrói uma imagem de pastor, né? Sim. Aí ele já constrói uma imagem de pastor, então já tem uma barreira. Aí eu preciso desconstruir essa barreira que ele tem para que ele se sinta seguro. Para se identificar com a pessoa que está aí do outro lado. Eu preciso gerar confiança nele. Por isso é que durante esses dias que a gente dá esse intensivo, a gente ministra vários aspectos, mas principalmente a questão da confiança e do perdão. Porque a pessoa, para chegar numa sessão de ministração dessa, se ele não tiver confiança, ele vai contar um pouquinho só de coisa e não vai abrir. Só que quando ele está preparado, e se eu fosse relatar quantas histórias terríveis eu já ouvi sobre família, eu imagino que daria uma enciclopédia. Você trabalha mais com jovens e... Jovens e adultos. Jovens e adultos. Jovens e adultos. A gente trabalha, por exemplo, nós temos uma edição que a gente chama de Cura Jovem. É voltado só para jovem. Por quê? Você vai descobrir que grande parte da rebeldia dos jovens hoje nasce no seio da família. E se essa pessoa não for tratada, igual eu te falei, ele não vai ter disposição de respeitar e nem de honrar. Então, e esse trabalho é na evangelização? Esse tratamento é na evangelização? Na evangelização. Você divide em capítulos o seu livro, não é? Sim. E você fala de ressignificar essas dores, esses traumas. Sim. Por quê? O que acontece? A gente cria um ambiente, eu não sei se você já viu alguma coisa sobre constelação. Sim. Parecido. Só constelação que a gente familiar. Exatamente. Só que a gente trabalha com foco cristão. Então, vou dar para você um exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo.
Pai Deus, Pai da terra. Espírito Santo, Mãe, acolhimento e carinho. E você vai perceber que o filho está relacionado a irmãos e amigos próximos. Então eu preciso criar um ambiente onde a pessoa, por exemplo, se ele tem uma ferida com o pai, ele terá dificuldade a entender que Deus o ama. Então eu preciso produzir um ambiente para levar ele a entender que Deus o ama, que Deus não faria com ele o que o pai fez. Então você tem que acessar essa esperança nele. Tem que acessar, exatamente. É um trabalho, assim, não é convencimento do ponto de vista negativo, mas a gente precisa convencer essa pessoa de que ele precisa de cura. Ele precisa soltar as pessoas que o feriram. Então, se eu não conseguir acessar isso, ele não vai obter o resultado na administração individual. E me fala qual é o resultado em termos assim de índice? A maioria reconhece isso e se transforma? É fantástico. É? É fantástico. Eu trabalho muito porque, como eu te disse, uma sessão de cura ela pode durar de 2 a 7 horas e eu trabalho muito. Então, tem dia, quando a gente está fazendo esses seminários, a gente começa a ministração sábado, por exemplo, 8 horas da manhã, e a gente trabalha até 1 hora, 2 horas da manhã, tem vezes, para a gente conseguir atender o máximo de pessoas possível. E quais são essas pessoas? São pessoas ligadas já à igreja ou ligadas à comunidade de modo geral? Então, a gente trabalha, já teve caso de pessoas ligadas à comunidade, mas por ela não ter muita experiência ainda com o perdão relacionado a Deus, às vezes o resultado não é tão bom. Agora, com relação às pessoas que já estão na igreja, na comunidade, e a gente viaja o Brasil inteiro fazendo seminários, você começa a perceber que a pessoa ela tem uma absorção muito grande. Então, eu tenho testemunho até de pastores, né, que passaram pela nossa ministração, que dizem assim: a minha vida é antes e depois. Essa ressignificação traz para a vida da pessoa um entendimento de perdão que ele não obteve durante toda a vida. Então, é importante que a gente consiga levar essa esperança de que há uma solução para ressignificar as suas emoções feridas. Aí ele tem que mudar o comportamento. Ele muda naturalmente. Naturalmente? Naturalmente. Aí, um dia eu fui atender uma pessoa que chegou no gabinete chorando, contando uma história de um filho que ele tinha perdido, muito adoecido emocionalmente, e ele dizia que o filho era um anjo que tinha passado pela vida dele e tal. E aí na hora que eu estava ministrando na vida dele, veio uma frase, que inclusive está no livro: lembrança com dor é doença, lembrança sem dor é saudade. Aí eu descobri que todas as vezes que você vai conversar com alguém, que ele vai te contar um episódio da vida dele, e ele começar a chorar e dizer: eu não gosto de lembrar desse momento, ele está doente. É? É. Se ele deixa de chorar, ele está curado? Aí vem o detalhe. Quando eu ministro na vida dele, e ele libera o perdão dentro daquele contexto, ele vai ter a lembrança, porque não tem como apagar. Como diz Augusto Cury, a nossa memória RAM, ela tem um arquivozinho lá que guarda. A partir dali, ele vai lembrar, mas não vai sentir dor. Não é aquele sofrimento intenso. Exatamente. Que ele tinha. Quantas pessoas que você já conversou na vida, que quando vai te relatar um assunto, ela chora compulsoriamente e começa até a sentir mal. Por que a pessoa sente mal? Ele sente mal porque aquilo ainda é uma ferida. Aquilo ainda dói nele. Então, quando eu ministro na vida dele e a gente consegue levá-lo ao perdão, e a gente faz todo um processo, porque eu não trabalho só, trabalho com equipe, tem sempre alguém do lado, a gente faz todo um processo, que não dá para contar todo o processo aqui, e essa pessoa é levada ao arrependimento e à confissão. Ele confessou, tá ok. Ele perdoou, melhor ainda.
aí ele vai ressignificar. Então o que acontece? Quando a pessoa não passa por esse processo, imagina que você tem um trauma de lagarta. Um dia alguém jogou uma lagarta em você e você criou um trauma. Você vê uma lagarta e começa a chorar. Aí, olha que coisa mínima, uma lagarta. Mas tem gente que tem trauma de lagarta. Sim. Eu ministrei para uma mulher, exatamente. Eu ministrei para uma mulher que ela tinha trauma de lagarta, porque uma pessoa, para fazê-la sentir medo, quebrou um galho de uma árvore cheio de lagarta e jogou sobre ela. E ela foi tentar correr, caiu e ficaram algumas lagartas nas vestes dela. Ela era doente. Ela ia estender uma roupa, se tivesse uma lagartinha ali, ela gritava o marido pedindo para vir estender a roupa ou para matar a lagarta, porque ela tinha ali uma lagarta. Ela passou pela ministração comigo. E foi algo tão interessante, porque quando nós terminamos a ministração, foi numa cidade na Bahia, ela estava atendendo a gente, de repente a máquina bateu roupa, ela foi estender, tinha um pé de tomate no jardinzinho que ela tinha, que tem lagarta. E tem uma lagartinha. E ela viu a lagarta. E ela continuou estendendo a roupa normal. Ela me chamou e disse: apóstolo, chega aqui. Olha a obra que Deus fez na minha vida. Agora eu posso ver a lagarta e não sentir medo. Ela venceu. Venceu. Pastor, existe também aí na sua experiência, certamente, as pessoas que precisam do auto-perdão, porque elas se culpam por algo que elas fez também. Sim. Isso é gravíssimo, porque eu tenho que levar essa pessoa, por exemplo, eu vou conduzi-la na administração e eu vou dizer para ela: olha, agora é você vezes você. Você vai olhar para dentro de você e você vai repetir comigo o que eu vou falar agora. Aí eu, por exemplo, eu digo: Maria, eu te perdoo. Essa ferida que você carrega, essa decepção que você carrega, Maria, não é sua. Nós iremos hoje remover essa vergonha que você carregou até hoje, essa dor que você carregou até hoje. E normalmente, quando você começa a trabalhar com a pessoa nesse nível, ela fica aos prantos, porque é a ferida que ainda está dói. Aberta. Aí, quando você termina a ministração, você pergunta como está. A pessoa responde automaticamente: estou leve. Porque tem pessoas que carregam culpa, autoculpa de coisas que aconteceram na adolescência. E aí você consegue chegar, trabalhar a cura. Por isso é que o título do livro é significativo. Empresta aqui. Curados para a honra. Porque a pessoa, se ele estiver curado, ele vai te amar mais, ele vai amar o filho mais, ele vai amar o esposo melhor, ele vai amar a mãe melhor. E aí você começa a viver dimensões que a gente não tem como avaliar. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que fere as pessoas? Rejeição intrauterina. A mãe poderia rejeitar a filha ou o filho e nunca contar para ele. Mas sempre tem alguém que conta: minha mãe não queria que você nascesse. O rejeitado intrauterino, ele carrega consigo uma autorrejeição que ele imagina que ninguém no planeta gosta dele. Agora, tem alguém na Terra que ninguém gosta dele? Não, mas especialmente a pessoa que convive com a rejeição intrauterina, ele imagina que ninguém gosta dele. Por quê? E às vezes é inconsciente, Sim, não é? É inconsciente. Por quê? O mundo que ele estava, que era o mundo da mãe, e era aquele mundo todo só dele, lá dentro ele era rejeitado. Se ele sai da barriga da mãe e vem para esse mundo nosso, ele vai dizer: o mesmo mundo que eu vivia lá dentro é o que eu vou viver aqui fora. É o mesmo sentimento. E é o mesmo sentimento. Então, trabalhar a cura, a pessoa passa a ter uma dimensão de algo fantástico de mudança de comportamento na vida dele. E você aqui, olha,
traz trechos da Bíblia como referência, Sim, né? sim. Estou vendo aqui, tem Hebreus, Isaías, tem Por os que Salmos. por que a gente faz e tem referências bíblicas? Porque a Bíblia é o livro mais completo que a gente tem para tratar de qualquer assunto. Se você quiser tratar sobre finanças, sobre família, sobre economia, sobre traumas, como a gente está falando aqui. Então você vai olhar, por exemplo, uma situação inusitada, né? Mas quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, ele foi para o Monte Horebe e ali ele estava extremamente deprimido. E ele pede a morte. Ele disse assim, me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. Aí o anjo do Senhor chegou para ele e disse, Elias, não, levanta, come, porque com essa comida você vai caminhar até Horebe, o monte de Deus. E existe 7.000 profetas que não se dobraram diante da estátua de Baal. Então você percebe que a angústia é própria do ser humano. Tem momentos de depressão, você vai orar Jesus no Getsemane. Qual foi a oração dele? A minha alma está angustiada até a morte. Olha que forte. Muito. Quer dizer, todo o ciclo de vida praticamente. Você percebe? E ali ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então você observa que naquele momento de dor, a alma de Jesus estava abatida. É normal que qualquer ser humano na Terra viva um momento de abatimento na alma. Mas tem uns que carregam esse abatimento por décadas. Eu trabalhei uma mulher, a cura interior dela, que ela tinha um trauma. Qual era o trauma? Ela abortou um filho com 5 meses. A pessoa que fez o aborto tirava de dentro dela os filhos aos pedaços e colocava sobre uma bandeja. Isso é uma dor para uma mãe? Ela tinha um trauma. Então ela tinha que auto-perdoar. Se ela não se perdoar, ela vai ser deprimida a vida inteira. Então o processo de cura interior, eu sempre digo isso, todas as pessoas da Terra precisavam passar, porque tem alguma coisinha em nós. Todos nós temos, né? Que precisa de ressignificar. Eu sou ministro, mas aonde eu percebo que tem alguma coisa que para mim é novidade, eu vou lá. Eu estive há um tempo atrás em Guarujá, numa clínica espiritual, estive em Cuiabá. Em agosto eu vou em outra, porque eu preciso estar reciclando, porque eu passo a vida inteira reciclando pessoas. Sim. Também tem que fazer isso com você, eu né? Eu preciso ressignificar algumas coisas em mim. E a vida é assim, não tem jeito. Qualquer pessoa passa por traumas a vida inteira. Não tem jeito. Olha, então está aqui o livro Curados para a Honra, do pastor Gilvando A. Martins. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz, pastor? Então, nós estamos agora com o lançamento dia 1º e pode adquirir pelo meu WhatsApp, que aí a gente vai levar até a pessoa e alguma coisa assim. Pode deixar o número. E depois do lançamento, a gente vai procurar alguns lugares na cidade para estar deixando o material e aí a gente vai indicar para as pessoas adquirirem. O nosso WhatsApp é 34 98408 7067. E quem quiser participar da sessão de lançamento, será onde? Dia 1º de junho, Henrique Castejon, 660, no bairro Fabrício, lá na CCR de Uberaba. Terminamos a entrevista, né? Essa pouco conversa. Tempo. Vamos conversar mais. Tem muito assunto, é uma pauta muito extensa, né? Lidar com a natureza certeza. humana e com o sofrer do ser humano, né? Você tem muita experiência, a gente vai reservar um pouco dessa experiência para uma outra entrevista. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, que a gente vai estar ali dia 1º fazendo o lançamento. Com certeza, para mim, vai ser um momento assim, muito significativo. Junto com esse livro, nós estaremos lançando um livro da minha esposa também, que vai ser O Coração do Herdeiro.
Ela também é escritora. A gente vai estar fazendo o lançamento desses 2 livros e com certeza vai ser um marco para nós na área de cura. E o livro dela, ela trata muito sobre essa questão de que tem pessoas que perdem herança por causa de feridas. Parabéns para vocês, viu? Obrigado. Um abraço para você também. Muito obrigado, eu que agradeço. E sempre que quiser, a gente está aqui para conversar um pouco sobre cura, tá bom? E você, continue conosco aqui na nossa programação da TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Essa entrevista depois também você pode acompanhar pelo canal YouTube. Até breve.